Há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo a respeito da origem dos africanos, dos negros segundo a Bíblia, e este vídeo teve uma grande repercussão aqui no YouTube, onde muitas pessoas gostaram e pediram para que eu fizesse um segundo vídeo ou simplesmente falasse mais a respeito dos africanos na Bíblia, dos negros segundo a Bíblia. Então eu gostaria de trazer aqui para todos vocês uma segunda parte a respeito dos negros segundo a Bíblia, as suas origens bíblicas, segundo a história também, segundo a genética, a linguística e muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e me ajudem compartilhando os vídeos do canal para que cheguem a outras pessoas que têm interesse em saber mais a respeito das diferentes populações da linhagem de Cam. A origem dos negros segundo a Bíblia, parte 2, a ascensão de Cuxi. Para aqueles que não assistiram à primeira parte da origem dos negros segundo a Bíblia, eu estarei deixando na descrição e também nos comentários deste vídeo. Apesar de nós sabermos que os descendentes de Cuxi se estabeleceram principalmente na África e deram origem a diversos povos e diversas civilizações antigas no continente africano, a Bíblia também vai nos dizer que os descendentes de Cuxi, em específico um de seus descendentes, começou a ser poderoso na terra e foi descrito como praticamente o primeiro homem a ser rei depois do grande dilúvio. E este homem, este grande líder, era no caso um dos filhos de Cuxi, e seu nome era Nimrod. No livro de Gênesis, no capítulo 10, no verso 9 e também no verso 10, nós descobrimos algumas curiosidades a respeito de Nimrod. Ele foi o homem mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há um ditado valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Erech, Akkad, Calne, nas terras da Babilônia. Em outras versões está escrito nas terras de Sinear. No verso 11 vai dizer que dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Rebot-ir e Calá, e também Resem. Uma grande curiosidade é que os sumérios eles eram descendentes de Cuxi e muito provavelmente descendentes do próprio Nimrod. Nós sabemos que Cuxi deu origem a Nimrod, e Nimrod era um homem muito poderoso na terra, um rei, e ele fundou todas essas cidades às quais os sumérios habitavam. E nós sabemos que os sumérios não eram descendentes de Sem e também não eram descendentes de Jafé. O que nós sabemos é que os sumérios originalmente são descendentes de Cuxi, provavelmente tiveram miscigenações após essa época e acabaram englobando ali outras populações semíticas ou até mesmo jafetitas no seu DNA, mas originalmente eles eram uma descendência de Cuxi, eles eram descendentes do próprio Cuxi, assim como o próprio Nimrod. Os próprios sumérios, eles se chamavam de Ung-Gang Sanginga, em sumério, que significa literalmente o povo dos rostos negros. Os principais povos descendentes de Cuxi que habitavam o território africano descritos na história são as populações aí dos núbios, os antigos núbios, que viviam ali perto dos egípcios, e também os etíopes da Etiópia, que eram também descendentes de Cuxi. O termo Cuxi, ou o nome Cuxi, em sua origem etimológica e em seus significados, geralmente é remetido como tendo origem aí no hebraico antigo e também no aramaico antigo. E tanto no hebraico antigo quanto no aramaico antigo, o termo Cuxi, do personagem Cuxi, filho de Cã, é traduzido, sempre foi traduzido para as nossas Bíblias atualmente e também antigamente como significando Etiópia ou etíopes. Basicamente, etíope ou Etiópia vem aí do grego e também do latim, né? Do grego primeiramente como Aethiopes e também do latim, um termo muito semelhante que é Aethiopes. Tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no aramaico, o termo Cuxi, ou Etiópia, que é traduzido como Etiópia, teria um significado basicamente como negro ou simplesmente preto.
No grego, Etiópia surge no caso de uma expressão grega antiga que significa basicamente faces queimadas e etimologicamente é oriunda dos vocábulos face e também do vocábulo queimar. Os romanos antigos eles chamavam as populações que viviam e habitavam ao sul do Egito todas as populações de etíopes. A origem primária do termo Cush, no caso, não é oriunda nem do latim, nem do grego, nem do hebraico e nem do aramaico. Mais precisamente seria um empréstimo aramaico-hebraico antigo para um termo que designava a Alta Núbia. E esse termo, no caso, vinha da língua egípcia, do egípcio antigo, e no caso não era pronunciado como Cush, mas sim como Cash. Cash, no caso, é o nome egípcio da Alta Núbia. Nós encontramos a forma Cush, que aparece nos registros egípcios já no reinado de Mentuhotep II, isso há 2100 anos antes de Cristo, em uma inscrição que detalha as suas campanhas contra a região da Núbia. O nome do pai de Cush era Cam, e Cam em hebraico antigo, é Ram. Ram, muito provavelmente, é um termo de origem hebraica antiga que teria o significado e uma etimologia que remonta a uma palavra também hebraica antiga para queimado, preto ou até mesmo quente. Alguns relacionam aí o termo Cam ou Ram em hebraico com uma palavra egípcia que significa basicamente majestade. Outros aí vão dizer que a palavra Ram tem alguma ligação aí com a palavra Kemet, que significa literalmente Egito em egípcio antigo. Ou seja, a etimologia do nome ou do termo Cam é oriunda aí do hebraico antigo e poderia também ser um empréstimo, simplesmente um empréstimo do egípcio Kemet. E o termo Kemet ou Kumat teria literalmente o significado de simplesmente preto. Ou seja, Kemet, Egito, lembrando que o Egito, segundo as tradições judaicas antigas e as interpretações aí de Gênesis capítulo 10, quem fundou o Egito foi um dos descendentes de Cam, irmão inclusive de Cush, Mizraim. Tanto é que o Egito até os dias de hoje é chamado tanto por árabes quanto judeus de Mizraim ou Messer. Apesar da grande miscigenação e migrações que o Egito teve ao longo dos séculos e dos milênios, o Antigo Egito, primordial e nativo, era da descendência de Cam. O livro de Gênesis, no capítulo 10, no verso 7, e também no verso 8, vai dizer que Cush foi pai de pelo menos 6 filhos, que são mencionados aí no texto. Lembrando que é muito provável que Cush foi um homem polígamo e teve muito mais filhos e filhas. É dito que o nome dos filhos de Cush são Seba, Havlá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Estes 5 filhos deram origens a diferentes populações do que hoje é o continente africano, a diferentes povos negros. Mas além dos povos da própria África, os cuxitas também deram origens a outras populações fora do continente africano. Aparentemente, as migrações dos povos cuxitas e das várias tribos cuxitas deram origens a países que estão localizados e próximos à região do Sudão e da Etiópia, e dos países que eles foram para outras regiões, e destas outras regiões aí nasceram diferentes outras tribos, mas todas elas descendentes de Cuxi. Do Sudão e da Etiópia, eles foram para o Quênia, a Somália, a Tanzânia, a Uganda, e também foram aí, no caso, para a região do Chad, e assim por diante migraram para outras regiões, dando origens a várias outras populações, como no Níger, na Nigéria e assim por diante. Muito além do continente africano, também os cuxitas, eles chegaram aí ao continente asiático, e chegando no continente asiático, eles também deixaram os seus descendentes ali naquela região do que hoje corresponde à atual Índia. Os povos originais da Índia eram todos cuxitas, e até os dias de hoje, se você for na região sul da Índia, você vai encontrar pessoas com uma aparência muito similar aí à dos africanos em sua coloração, em sua tez de pele e até mesmo em sua fisionomia.
Os cuxitas, descendentes de Cã, adentraram a Ásia e se fixaram na região do que hoje é o país da Índia. E nós temos provas, tanto genéticas quanto históricas, de que a região da Índia, originalmente, foi habitada por populações que saíram aí da região do que hoje é a Etiópia e o Sudão. Lembrando que isso tudo há milênios atrás. A incrível população dravidiana, ela exibe características africanas em sua aparência, características aí de tez de pele mais escura, como nós podemos ver uma tez de pele mais retinta, que é comum aí nas populações dravidianas. As populações dravidianas são aí oriundas em sua origem aí a antigos africanos que vieram em uma migração para esta região da Índia. Obviamente, muitas pessoas podem notar algumas semelhanças com os africanos, mas outras pessoas vão falar que eles não têm totalmente os traços similares aos dos africanos, como, por exemplo, muitos indianos, independentemente que sejam do norte da Índia, no caso, ou do sul da Índia, que são aí os mais aparentados com os africanos, eles têm cabelos mais lisos e mais soltos em comparação às populações vindas aí da África, que têm os seus cabelos mais crespos. Mas isso é por conta da grande miscigenação que aconteceu há milênios atrás dentro do próprio país da Índia, envolvendo aí os indo-arianos. Os indo-arianos, para quem não sabe, são descendentes de Jafé, e estes descendentes de Jafé, eles basicamente tiveram uma certa miscigenação aí com os povos dravidianos e acabou aí fazendo com que alguns traços deles ficassem aí nos povos dravidianos, e atualmente na Índia você pode perceber essa característica aí dos indianos, com sua tez de pele mais retinta, cabelos mais lisos e uma diversidade muito grande. É verdade que a Índia ela tem uma diversidade muito, mas muito grande, onde nós podemos ver no norte pessoas mais claras, de tom de pele mais claro, de ancestralidade ou de ascendência vinda aí dos indo-arianos e também dos antigos persas também. Basicamente, os indo-arianos e os persas são ambos descendentes de Jafé via seu filho Madai. Madai foi o progenitor dos medo-persas na Bíblia, e os medo-persas são indo-arianos, visto que os indo-arianos também são descendentes de Madai. Uma das provas inquestionáveis que nós temos dos indianos nativos são a população andamanesa. Os andamaneses, eles são uma população que habita em uma ilha no sul da Índia, no sul do país da Índia, e que eles basicamente são extremamente parecidos com africanos da região da Etiópia e também da região do Sudão. E curiosamente, os testes que tivemos a respeito deles e tudo que se sabe a respeito deles é que eles não tiveram miscigenações assim como os outros que estavam dentro aí do país da Índia tiveram aí com indo-arianos, com persas e etc. Basicamente eles ficaram autóctones, eles não tiveram nenhum toque de outra civilização e de nenhuma miscigenação. Ou seja, os descendentes de Cam, os camitas, que deram origens às populações de tez de pele retinta, elas basicamente não se fixaram apenas na África, mas adentraram também a Ásia, e chegando no que hoje é o país da Índia, e enchendo o país da Índia de descendentes. Essa foi a ascensão de Cuxi, filho de Cam, filho de Noé. Ele deu origem às várias populações da África, da Índia e também da Oceania, de várias outras regiões do mundo, de povos de tez de pele retinta. Apesar de muitos evolucionistas dizerem que o tom de pele retinto é por conta do clima, na verdade o criacionismo vai totalmente contra isso, visto que isso é uma herança de Cam, filho de Noé, que deu a todas essas populações uma herança incrível. Ou seja, o criacionismo vai totalmente contra a visão do evolucionismo, que vai dizer que o clima simplesmente alterou totalmente a coloração da pele das pessoas por conta de regiões quentes, basicamente pessoas que ficaram com um tom de pele mais escuro, regiões frias, tons de pele mais claros. Só que isso não faz o menor sentido, visto que os semitas habitam há milênios a região do Oriente Médio, onde é extremamente quente e basicamente eles não são de tom de pele retinto. Isso pode ser usado também para várias
várias populações berberes que vivem no nordeste da África, no Maghrebe, e também não tem tez de pele ali retinta como a dos africanos da região subsaariana. Ao contrário do evolucionismo, o criacionismo bíblico, a Bíblia afirma que Cam, Sem e Jafé eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e as colorações, os traços físicos e etc. foram todos herdados de Noé e também da esposa de Noé, que vieram de Adão, e basicamente Adão já tinha todas essas colorações, todos esses traços no seu DNA, visto que aparentemente ele era bem similar a uma pessoa aí extremamente mestiça, com várias miscigenações no seu sangue. A Bíblia nos ensina que todos nós somos irmãos, porque Sem, Cam e Jafé eram irmãos e todos nós somos descendentes de Noé, independentemente da nossa herança, língua ou fisionomia. Todos nós somos irmãos.